Quer dizer que eu posso ficar tranquila que ler o Evangelho e fizer na frente, não é isso? Então nós vamos ao estudo de hoje. A voz está boa, o som? Hoje o nosso estudo se refere à pluralidade das existências na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro. É um artigo, é o segundo artigo do mês de novembro de 1858, e nós vamos ver que é um artigo que as bases já foram colocadas no Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Então nós vamos ver, como diz aqui, das diversas doutrinas não tem primeiro artigo não, Minanil. É um artigo só, você deve estar com outro recorte, né? Desculpe eu nem ter dado boa noite, que vim correndo para ver se chegava. Nem troquei de roupa. Ainda bem que não é nem ao vivo nem ao cheiro. Ao vivo assim de imagem. Né? É a corrida, minha filha. Mas tudo bem. Das diversas doutrinas professadas pelo Espiritismo, a mais controvertida é inquestionavelmente a da reencarnação, ou da pluralidade corpóreas. Embora seja esta opinião atualmente partilhada por grande número de pessoas, não esqueçam que esse atualmente é 1858, e que já tenha sido abordada por nós em várias ocasiões, julgamos um dever aqui examiná-la mais minuciosamente à vista de sua importância e para responder a diversas objeções que foram levantadas. E aí, antes de entrar a fundo na questão, devemos fazer algumas observações. Para muitas pessoas, aí ele vem trazendo, e aí isso é importante, né? Vamos dizer assim, um histórico, se a gente pode assim dizer, da visão da reencarnação através dos tempos. A gente conseguiu uma pequena pesquisa para auxiliar vocês nesse apoio também. Só que agora ela não está querendo abrir. Eu adoro quando acontece isso. Mas tudo bem. Nós vamos lendo, vamos comentando, até nós conseguirmos, pelo menos, tentar imprimir. O dogma da reencarnação não é novo. É ressuscitado de Pitágoras. Nós jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Decorrendo de uma lei natural, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos. Sempre nos esforçamos por provar que os seus traços são encontrados na mais alta antiguidade. Bom, isso aqui já é importante que a gente vá no Evangelho segundo o Espiritismo, que
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala lá, né, que eu não vim destruir a lei, e que ele mandaria o Espírito de verdade, Deus mandaria o Espírito de verdade, para reforçar aquilo que ainda não tínhamos aprendido. E quando no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, mostra para todos nós os itens 5, 6 e 7, mostra para todos nós que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, com todas as provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal, e que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade, e que a lei do Antigo Testamento era personificada por Moisés, no Novo Testamento pelo Cristo, e que o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, que não está personificada com ninguém. É importante que a gente lembre que isso já mostra para todos nós que as ideias são antigas. Júnior, que bom! Quer dizer, espero que você esteja empregado, mas que está podendo agora chegar nesse horário. Puxa, amei! E aqui diz, como se sabe, Pitágoras não é o autor do sistema da metempsicose. Bebeu a dos filósofos indianos e entre os egípcios, né? Então, os indianos e os egípcios, onde existia desde tempos imemoriais. Quer dizer, a metempsicose, aquela ideia de estar em outro corpo, né? Só que eles confundem lá até a questão com os animais. A gente até já conversou aqui sobre isso. Assim, a ideia da transmigração das almas era uma crença vulgar, admitida pelas mais eminentes personalidades. Mais eminentes personalidades. Aí não tenhamos dúvida. Então é importante que quando a gente faz esse tipo de estudo, que a gente busque as fontes primárias para ter assim um amparo. Eu gosto muito de pesquisar. Muitos devem estar escutando o barulho aqui do meu computador, exatamente porque só agora eu estou conseguindo imprimir alguns artigos que falam sobre o assunto para tocar com vocês e para que vocês, se quiserem, possam pesquisar. Né? Um deles se chama Reencarnação, e aí se alguém puder botar aí na área de texto, a reencarnação. Ah, que bom, meu amigo, que você pelo menos só hoje, mas que pode estar aqui. Eu já estava pegando você para Cristo de novo. E o outro eu tirei partes de um, sabe? Porque tem coisas, porque é tão engraçado. Assim, por que eu não acredito mais na reencarnação? Eu que fui um fiel divulgador, agora não sou mais. E aí tudo que o cara diz no artigo tem a ver com a certeza da reencarnação. Então é uma coisa muito doida, né? As pessoas às vezes ficam realmente baratinadas. E um outro artigo chamado Reencarnação na Antiguidade, que também é pequeno, mas que eu também andei dando uma lida, mas que eu vou trazer para vocês assim, mais esse que eu fiz um resumo. É o dito pelo Benedito Braz, isso mesmo.
Porque via e lhes veio ela? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades, ele não é aceita pelas inteligências de escola se não tiver um lado sério. Então, a própria antiguidade da ideia seria uma prova. Mas há entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação uma grande diferença. E se alguém não lembra dessa questão da metempsicose, a gente indo lá no Livro dos Espíritos, e a gente já fez um estudo aqui sobre a revista espírita, de um artigo, né, que tratou desse assunto. Por isso que a gente vai passar por ele rapidinho, apenas lembrando que no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, quando fala dos 3 reinos, fala lá da metempsicose. Eu vou só ler um pouquinho para a lembrança de todos nós. Fala assim, Kardec pergunta: a origem comum dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? 2 coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem de maneira alguma mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? De animal só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, portanto, dizer que tal homem é a encarnação do espírito e tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entende, não é verdadeira. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no animal, isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não retorna à sua nascente. Então, na 611, né, do Livro dos Espíritos, a 613, a gente fala, Kardec traz dos Espíritos um pouco disso. Exatamente. Né? Se mostrar para ele as provas que o Paulo Neto me passou. Não, foi exatamente o Paulo Neto que eu peguei um resumo. Braz. Um resumo legal. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o cara contesta, mas é uma contestação muito louca, usando coisas do budismo, e porque não tem uma visão histórica, né? Então não adianta discutir, né? Tem coisas que tem que deixar. Então diz aqui, os espíritos repelem de modo absoluto a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Sem dúvida, diz alguns contraditores, vós estáveis imbuídos de tais ideias e por isso os espíritos concordando com vossa maneira de ver. Um erro que prova, mais uma vez, o perigo dos julgamentos apressados e frisando. Então, antes, e é o que acontece ainda, a doutrina espírita, né, ela nos traz, assim, nos contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias, né, essas ideias antigas. Como se vê, estava longe de ser um reflexo dessa. E não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos a nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos ante a evidência. E aí ele vem mostrando que para o observador atento, há fatos que, embora não sejam de natureza absolutamente material, nem por isso deixam de constituir verdadeira evidência, pelo menos uma evidência moral. Então, ele diz, não vou explicar isso por aqui. Isso aqui, né, a gente vai vendo e nós aí vamos acompanhando o 6º parágrafo desse artigo. Quando ele diz lá, né, nosso fim era apenas refutar a ideia de que essa doutrina não passa de uma tradução do nosso pensamento. Outra refutação devemos fazer ainda é que não somente a nós
ela ensinada, que foi ventilada em muitos lugares, tanto na França quanto no estrangeiro, na Alemanha, na Holanda, na Rússia, etc. Isso mesmo antes da publicação do Livro dos Espíritos. É o primeiro tratado de espiritualidade, né? Mais antigo do mundo, que é o Beck-Haver. Isso aí. Acrescentemos ainda que desde que nos entregamos ao Espiritismo, temos tido comunicações de mais de 50 médiuns, ex-presentes, videntes, falantes, etc., mais ou menos esclarecidos, de inteligência normal, mais ou menos limitada, alguns até completamente letrados e, consequentemente, estranhos inteiramente aos assuntos filosóficos e que em nenhum caso os espíritos se desmentiram sobre o ponto. Então, é a questão da universalidade, mais uma vez, da doutrina espírita que mata a pau, né, essas contradições. Mas quando a pessoa cisma com um negócio e não quer repensar, não tem quem tire, não é verdade? E aí ele traz um outro ponto de vista, né? Suponhamos que essa teoria não lhe diga a respeito. Suponhamos até que jamais se houvesse cogitado de espírito. Assim coloquemos momentaneamente num terreno neutro, admitindo para uma e outra das hipóteses o mesmo grau de probabilidade, isto é, a pluralidade e a unicidade de existência corporais. E vejamos que de lado estarão a razão e o nosso próprio interesse. E aí ele começa a falar de uma série de coisas que antes eu quero trazer esses resuminhos, né? Sobre até desse companheiro Paulo Neto, né? Do Instituto Budista de Estudos Missionários também. A questão desse resumo vocês podem encontrar, né, lá na internet. Logo na primeira página do Google, se botar reencarnação e a antiguidade. Então tem lá, renascer, conceito de renascer, conhecida como palingenesia entre os povos da antiguidade e ora denominada somatose pelos modernos investigadores. Quer dizer, nem psicose, nem reencarnação, nem ressurreição, palingenesia, que é o estudo, né? Somatose. Pelos modernos investigadores, a reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quanto se torne necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões de instinto ao tempo, em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. É o renascimento no corpo físico. Então, a gente lembra lá no Livro dos Espíritos, 132, o objetivo da reencarnação. A gente lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a companheira leu um pouco, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E que já desde essa época se falava sobre a reencarnação e a diferença da ressurreição. E, como diz aqui, que a reencarnação é mais excelente demonstração da justiça divina e que há a evolução impositiva da lei de Deus. Que o estacionamento, a parada, representa o caos. E que a gente vai vendo, e aí é que é interessante, quer dizer, aí no ponto de vista desse artigo que Kardec traz aqui, nós vamos vendo que ele fala, há certas pessoas repugnam a ideia da reencarnação pelo único motivo de lhes não convir. Dizem que uma existência é bastante e que não desejam recomeçar numa outra.
conhecemos algumas pessoas para quem a ideia de reaparecer na Terra as deixa enfurecidas. Né? A nossa amiga está colando aí na área de texto, né? E aí ele traz, queríamos apenas lhes perguntar se Deus teria tomado seu conselho ou consultado seu gosto antes de criar o universo. Ora, de duas uma, ou há ou não há reencarnação. Se há, ficarão contrariadas, mas terão que sofrer e Deus não lhes pedirá licença. Até parece que estamos ouvindo um doente dizer: hoje eu sofri muito, não quero mais sofrer amanhã. Seja qual for o seu humor, não sofrerá menos amanhã e nos dias seguintes até curar. Assim, pois, se tiverem que reviver corporalmente, reviverão. Reencarnação. Não adianta a revolta, como a de um menino que não quer ir à escola, ou de um condenado à prisão, terão que ir para lá. Semelhantes objeções de tão pueris não merece exame sério. É a lei natural. Diremos, entretanto, para os acalmar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto eles pensam, e que se a tivessem estudado a fundo, ela não lhes infundiria tanto pavor. Saberiam que as condições de uma nova existência dependem de si mesmos, que esta será feliz ou infeliz conforme o que hajam feito aqui na Terra, e que já desta vida podem levar tanto quanto que não devem temer a queda no lamaçal. Ó, isso também, lá no Evangelho, nesse capítulo 4, né, que a gente leu um pouquinho, é necessário prestar atenção ao significado das coisas naquela época, né? E a gente entender, como está lá no 18, que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, mas que muitos querem até que destruam. Que a união e a afeição que existe entre parentes são indícios de simpatia anterior que os aproximou. E o de antipatia também, né? Da não afeição. O receio do aumento indefinido de parentes, em consequência da reencarnação, o temor egoísta, que prova que não se possui um amor bastante amplo para ampliar um grande número de pessoas, para um grande número de pessoas. Tem gente também, a gente vê isso, né, eu acho que é no Evangelho, também segundo o Espiritismo, quando se fala o medo de reencarnar, né, de outra cor, pobre, o receio de algumas pessoas de até pensar na existência dessa possibilidade. E aí, aqui, quando a gente vê que a encarnação é importante para o progresso, Malu, mas reencarna, ninguém merece não, mas precisa. Ela botou assim, reencarnar pobre ninguém merece. Pois é, mas precisa, não é merecer, é precisar, né? Para, na verdade, melhorar-se, já que não soube, países árabes é que mata. Então, quando diz assim, quando a gente vê no histórico que os primórdios das experiências de santuários de iniciação esotérica num passado longínquo, né, que foi o alicerce das religiões, vamos dizer assim, nós vamos ver que na Índia, desde a remotíssima antiguidade, que falam os Vedas, e como o Brás falou, não sei se eu falo direito, né, Bhagavad Gita, o conhecimento da reencarnação é sobejamente divulgado através de cantos imortais da formação moral e cultural do homem. Então a gente vai vendo que esses cânticos já nos mostram essas crenças. E que difundido amplamente entre os orientais foi Pitágoras quem introduziu na cultura grega, após ter absorvido por esoteristas egípcios e persas.
Então, Pitágoras entra aí dando esse pitaco. Nas contínuas viagens que ele realizava, melhores informações, e aí, não obstante oferecer aos egípcios uma concepção especial através do que consideravam a mente em psicose, ou reencarnação do espírito humano em forma animal, e aí subtende-se que tal concepção era consequência da errônea interpretação do fenômeno da zoantropia, decorrente da perturbação espiritual em que muitas entidades infelizes se apresentavam nos cultos, traduzindo as punições que experimentavam por deformação do uso das funções orgânicas e psicológicas, engendrando autossuplício apenas transitórios na erraticidade. Muitos médiuns, videntes, deviam ver os espíritos, né, metade homem, metade, né, animal, e isso confundiu muita gente, né? Braz, muito engraçadinho, né, seu Braz? Ele não quer muita coisa na próxima, não. Quer ser neto de Bill Gates, mas se Bill Gates não souber aproveitar sua inteligência e seu dinheiro, acho que você não vai querer ser neto dele, não. Porque não sei como ele vai reencarnar. Né? Isso, Braz. As filosofias orientais só vieram, né, libertar do mito indo para o científico na Grécia Antiga. A gente já viu isso aqui também, quando estudou também até os Budas e a Caminho da Luz. E aí nós vamos vendo, né, que Platão divulgou, fundamentando o seu ensino nas informações pitagóricas. Depois os neoplatônicos, como Orígenes, Tertuliano, Pórfiro, discípulo e herdeiro de Plotino, consideraram a reencarnação como sendo o único meio capaz de elucidar os problemas e enigmas com que se defrontavam no exame da filosofia e na interpretação das necessidades humanas. Virgílio e Ovídio, os eminentes pensadores romanos, impregnaram-se das suas excelentes lições. Os druidas apoiavam todos os seus ensinos na justiça da palingenesia. Os hebreus aceitavam, adotando o sobrenome de ressurreição, de que a Bíblia nos dá várias confirmações. E nas experiências medievais, em que a cultura se teve esmagada, fez que desaparecesse temporariamente, apesar de cultuada por alguns raros estudiosos, para que Allan Kardec, ainda pela revelação dos Espíritos, novamente trouxesse à Terra na mais comovente demonstração confirmativa do Consolador, conforme Jesus prometeu. Muitos pensadores medievais adotaram a conceituação das vidas sucessivas, entregando-se a pesquisas mediante as quais não poucas vezes pagaram atrevimento com a própria vida, né? Incontáveis pessoas que não se prendido em face das lembranças das vidas passadas, isso a gente sabe, como na vida infantil também, porque o espírito ainda se encontra em processo de fixação total nas células, e aí dá demonstrações, né, diversos conhecimentos que deixam as pessoas admirar. Não é verdade? Alguém lembra mais alguma coisa? Nós vamos ver Jean Barratier, que desencarnou com a idade de 19 anos, vítima de cansaço cerebral, falava corretamente diversos idiomas. E aos 9 anos escreveu um dicionário com larga complexidade etimológica. William Hamilton, com apenas 3 anos, estudou o hebraico. Aos 12, conhecia 12 idiomas. Outros, como no caso de Jacques Criston, no que conseguia discutir utilizando-se do latim grego, árabe, hebraico, sobre as mais diversas questões com tranquilidade, foram célebres. Henri de Rennecker, com 2 anos, expressava-se em 3 línguas. É muita literatura nisso. Se a gente for ver, nós vamos ver casos até no Brasil. Daí o pessoal até andou confundindo aí, falando das crianças índias, confundindo aí os impertinentes e espertos
crianças evoluídas nesse sentido, com espíritos superiores, elevados, quando não. Pode ter até alguns conhecimentos avançados de outras vidas, mas moralmente demonstram sua dificuldade no seu comportamento. Sófocles, como Aristófanes, adotaram a crença da reencarnação. Não é Aristóteles, não. Então nós temos, se nós formos procurar, muita coisa no passado e na Bíblia, principalmente, sobre isso. Então, quando a gente estuda um texto desse, temos que fazer essa pesquisa e até para a gente se sentir mais tranquilo diante de tanta gente falar sobre o assunto de forma que nos deixam assim, às vezes, sem saber como dizer, não. Puxa, eu com as minhas 6 línguas ainda tenho um monte de encarnação para cumprir até chegar às páginas do jornal. Guimarães Rosa nasceu em lugar atrasadíssimo de Minas e logo cedo falou 14 idiomas. Sabia disso não, Brás. E aprendeu Esperanto em 46 dias para ajudar o governo brasileiro na época. Oba! Brás, cultura! Isso aí eu não sabia do Guimarães Rosa. A gente não pode esquecer quando Jesus fala a Nicodemos, ele foi incisivo do quanto ao retorno à vida física. E os modernos conhecimentos científicos atestam que as primeiras formas de vida, desde a concepção, se fazem em ambiente de água. Por isso que ele fala aquela questão da água que a gente tem aqui, né? Vamos até lembrar nesse capítulo do Evangelho, se o homem não renasce da água do Espírito, foram interpretados como a regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água do Espírito. Se um homem não renascer da água do Espírito, quer dizer, que se o homem renasce da água, é renascer fisicamente, porque o homem renasce do ambiente, e ambiente aquoso. Então isso é interessante a gente lembrar aqui. E fala, né? Hoje a ciência mostra que desde a concepção se faz necessário esse ambiente. E que a própria constituição do gameta feminino com o masculino, de cuja fusão, água, nasce o nosso corpo, que adquirindo personalidade diversa de que possuía, que é o espírito, recomeça o cadinho purificador. Nós vamos ver que quando ele fala do Tabor após a transfiguração, reitera o que o Elias esperado, aquele que havia de vir, já viera. E aí os discípulos entenderam ser de João Batista que ele falava. E somente pela reencarnação, e não através da ressurreição, João Batista poderia ser Elias, o profeta querido de Israel. Considerando até a severidade com que Elias tratara os adoradores de Deus, Baal, mandando-os passar o fio da espada, pela espada padeceu, o positivo das paixões de Herodíades e do terrível medo, né, de Herodes. Jesus não modificou nem o ensino dos profetas, nem o estabelecido pela lei antiga. Então, quando a gente pensa sobre isso, nós vamos vendo que o texto é claro. Então, suponhamos falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte, e não aqueles que tenham nada como perspectiva. Está lá na Revista Espírita. Que desejam mergulhar a alma num todo universal, panteísmo, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, e que venha a ser mais ou menos feliz ou infeliz conforme o que houvermos feito durante a vida. Aí ele fala: tendes então o desejo de que ele seja tão feliz quanto possível, de vez que o é para toda a eternidade? Teríeis acaso a pretensão de ser um dos homens mais perfeitos que jamais existiram na Terra? E de ter assim a primazia, o direito à suprema felicidade dos eleitos? Não. Se fosse assim, a gente não ia querer saber, a gente ia pegar e deslizar no iogurte natural, maionese engorda. A gente ia pegar as paixões e bota pra fora. A gente não tivesse a se cercear, mostrar que a gente não está aqui uma vez só,
que há consequências, que há causas anteriores e atuais das aflições. Não é assim que a banda toca. A gente tem que aprender isso. Então, quando a gente faz esse tipo de estudo, é para relembrar essas coisas. E ver, como diz aqui a Revista Espírita, saber é benefício, benéfico, lógico, pai. Braz. Então, admitir que haja homens que valem mais do que vós e que têm direito a um lugar melhor, sem que, entretanto, por isso sejais condenados. Então, colocai-vos por um instante em pensamento na situação média. Qual será a vossa, uma vez que assim conviestes, e suponde que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois felizes quanto poderíeis, entretanto, tendes à vossa frente seres que desfrutam de uma felicidade pura. Quereis trocar a vossa situação pela deles? Sem dúvida responderíeis: que devo fazer? Nada menos que recomeçar aquilo que fizeste mal, procurando fazer o melhor. Então, tereis dúvida em aceitar isso? Então, ele faz outra comparação. O homem que, embora não esteja na mais extrema das misérias, experimenta, entretanto, privações. E dissesse para ele: eis uma imensa fortuna, podereis desfrutá-la. Mas para isso deveis trabalhar rudemente 1 minuto. Nós não íamos trabalhar? E que duração que fosse, né? Não sei não. Temos ouvido o seguinte raciocínio: como é que Deus, soberanamente bom, pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e tribulações? Olha só, gente, deturpando a ideia da justiça, da ideia de Deus, olha como a gente deturpa. Por ele ser soberanamente justo e bom, é que ele nos dá outra chance. Acharia ele que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo em consequência de alguns momentos de erro? Às vezes a gente acha isso, né? Deus é a causa primária de tudo. A ele obedecendo. E aí ele traz outra ideia, outro exemplo, né? De 2 fabricantes, né? Cada qual um operário que podia aspirar que subir até ser sócio, e certos operários empregaram muito mal a sua jornada e mereceram ser postos na rua. E um dos fabricantes despediu um empregado a despeito de suas súplicas. E este, não tendo achado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: você perdeu um dia e me deve uma compensação. Fazendo mal a sua tarefa, deve-me uma reparação. Por isso, permito-lhe recomeçar. Procure fazê-la bem e eu conservarei você no emprego. Assim poderá sempre aspirar à posição superior que lhe prometi. Deus chama. Reeducação. Essa é a palavra-chave. Oportunidade. Pais, nós não estamos aqui para julgar quem é a causa e quem é o efeito. Uma vida só não dá para julgar. E quem pode ser? Se ele me pergunta, quando vê um assassino executando ato, o que você sente? E não tem a ver com o nosso estudo, mas tudo bem. Crê em seus sensores? Conhece os mesmos? Quem seria a causa e o efeito? A causa e o efeito, uma hora eu sou a causa, outra hora eu sou o efeito. Porque a minha vida não é única, eu tenho várias. Né? Cada caso é um caso, e só a Deus, a Jesus, aos espíritos queridos superiores, nossos guias, anjos, guardiães, é dado, né? É dado esse tipo de conversa. Não é verdade?
E a nossa visão é essa visão. É a visão espírita. Por isso é uma sala espírita. Não é espiritualista, é uma visão espírita. Por isso nós estamos falando da pluralidade das existências, trazendo todas as nossas possibilidades de reflexão sobre o assunto. Inclusive trazendo as ideias que não são novas, são antigas sobre essa questão. Né? Então, continuando aqui a nossa revista, nós vamos ver, desculpem o barulho, que a primeira referência à ideia de reencarnação na história tem cerca de 2.600 anos de existência. Aparece nas Upanishads, as escrituras sagradas do hinduísmo, religião que continua até hoje como a maior da Índia, professada por cerca de 80% da população. Embora nas últimas décadas venha perdendo terreno para o islamismo e em menor grau para o cristianismo. A crença na reencarnação surgiu no norte da Índia, entre 1000 a 600 a.C., na mesma época em que Davi e seus descendentes governaram Israel até a queda de Jerusalém. Isso é importante para todos nós, não é verdade? Pelo fato de ser o hinduísmo a grande fonte e origem de todas as chamadas religiões da tradição oriental, também de algumas seitas nascidas no Ocidente, a maior parte dessas doutrinas se encarregou de repassar por todo o mundo a teoria de que a alma habita nos diversos e diferentes corpos através, das gerações e do transcorrer da história. A raça adâmica já vem, e aí a gente vem trazendo isso antes, tá, ô paz e espaço? No século VI a.C., duas novas religiões foram organizadas na Índia, ambas egressas ou dissidentes do hinduísmo. Uma é o jainismo, fundado pelo príncipe indiano, né, Vardhamani, e a outra é o budismo, fundada por Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. A maior preocupação, né, dos profetas bíblicos Ageu, Zacarias e Malaquias era encontrar a maneira de atravessar o rio que separa a vida terrena e ilusória experienciada nos domínios de Maya, ilusão de sentidos que contém o samsara, o ciclo interminável de renascimentos proposto pelo hinduísmo. Ao moksha, a libertação final. Então a gente vai vendo que é explícito nesses escritos a crença na reencarnação. Além disso, a noção de reencarnação é ideia feita por algumas linhas do budismo. Reencarnação não é unanimidade entre os budistas, né? E não é um conceito budista, é um conceito que vem há muito tempo. Muito obrigado, Paz. Mas eu estou seguindo aqui o estudo da Revista Espírita, e como a gente tem hora, tem coisas que não dá para a gente aprofundar, tá certo? Então, nessa análise histórica, o surgimento então, do jainismo, do budismo, o filósofo matemático Pitágoras, nascido em 580 a.C., diz que a alma era imortal e, depois da morte do corpo, poderia ocupar outro corpo. E aí, essa questão da metempsicose que eu já falei para vocês. Então, nós temos que ver que muitas publicações confundem isso, né? Há várias orientações, mas a gente vê que há um acompanhamento dessa visão em muitas das religiões antigas espiritualistas, né? Exatamente. A questão da raça adâmica a gente até estudou anteriormente, e do druidismo, não é verdade?
Então, qual dos dois fabricantes foi mais humano? Aquele que deu chance ou aquele que não deu, voltando à revista Espírita, ao caso lá dos dois fabricantes, né, que tinham que subir um operário de posto e que teve aquela situação. Essa ideia do pensamento de que a nossa sorte esteja para ser fixada por alguns anos de prova, quando não nem sempre dependeu de nós atingir a perfeição na Terra, tem algo de urgente ao passo que a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois nos deixa esperando. Já pensou uma vez só, uma ideia só, um momento só? Como dizíamos, Deus não nos pede permissão, não consulte o nosso gosto. É assim. É evidente que sem a reencarnação haveria apenas uma única existência. E se nossa existência corporal atual for a única, cada alma será criada ao nascer. E como é que a gente vai aceitar essas questões desses espíritos que já trazem tanto conhecimento? Né? E o que seria a alma antes do nascimento? Será que não seria um estado de existência de qualquer forma? Então, essas colocações a gente vê também quando lá no livro dos Espíritos se pergunta o que é a alma, né? E que a gente vê lá na introdução também, essas questões são bem trazidas, inclusive quando se fala das concordâncias e considerações bíblicas com relação à criação, no capítulo 3 do livro dos Espíritos, no item 59, né? Mas César bem diz que vê barbaridades em nome da doutrina espírita e prefere ser espiritualista. Eu continuo sendo espírita mesmo com as barbaridades, porque se nós que conhecemos a verdade, ou estamos mais próximos de conhecer, deixarmos vaga para esses companheiros que não têm esse conhecimento, vai ficar difícil ou demorar mais a implantação, né, do futuro das religiões, ser o que traz na doutrina espírita. A gente tem que tratar como aconteceu aí com um companheiro que entrou mesmo para questionar, mansinho, e que a gente vai mostrando que aqui é uma sala espírita, que a gente discute em cima do que a doutrina espírita nos traz e mostra que a gente tem conhecimento, né? Então, a gente não pode largar esse barco. Porque mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação. Tão de ver nas crianças em tenridade a aptidão supranormal para tal arte e paciência, enquanto outras ficam por toda a vida medíocres e inferiores. De onde as ideias inatas? De onde em certas crianças instintos precoces de vício ou de virtude, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza? Por que a abstração feita da educação certos homens são mais adiantados que outros? Por que há selvagens civilizados? E aí, com essas perguntas, essas questões, a gente vai vendo que é meio que impossível a gente acreditar nessas coisas que falam por aí, né? Então perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia que poderá resolver esses problemas? Ou as almas são iguais a nascer ou não são? Se o são, porque não tem diversas aptidões. Admitamos ao contrário uma série de anteriores existências progressivas e tudo ficará explicado. Não é verdade? E sai um peso das nossas costas. A gente vai vendo que há possibilidades de melhorar. E há chance, podemos. Então, quando a gente vai passando por essas questões, nós vamos compreendendo o que a gente vê claramente no próprio livro dos Espíritos, né? Na pluralidade das existências, quando lá no capítulo 4
vamos falar assim, nos itens 166 até deixa eu ver até onde, até acho que pode pegar, mas até 196 principalmente, apesar de que todo capítulo é interessante, é melhor falar do capítulo todo, né? Pluralidade das existências, fala da transmigração progressiva, fala dessa questão da parentela, da reencarnação em diferentes mundos, da justiça da reencarnação. Então, quando a gente fala no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, a gente aborda toda essa questão da pluralidade das existências da própria reencarnação. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se experimentando a prova de uma nova existência. Não tem como. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências percorridas e conforme se acham mais ou menos afastados, do ponto de partida, a gente vê que ao nascer nós trazemos isso. Anteriores existências, né? A gente vê isso na lei das desigualdades de aptidões. E quando fala na transmigração, desde o princípio de sua formação, o espírito goza de plenitude de suas faculdades? Não. Pois o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos, só pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Está lá na 189 do Livro dos Espíritos. E aí, resumindo essa parte aqui final desse texto, nós vamos ver que a desigualdade de aptidões e de desenvolvimento intelectual e moral, fato que achamos inexplicável por todas as teorias, ora, inconsciente, ao passo que sua explicação é simples, natural e lógica, por uma outra teoria, é natural preferir explicar o que dessa forma. Nós partimos de um fato patente incontestável, que é esse. Então a gente vê que na alma, no seu passado e no seu presente, se considerar no seu futuro, vamos encontrar as mesmas dificuldades. Se é unicamente a nossa existência presente que deve decidir do nosso porvir, qual será nessa vida futura a posição do selvagem e do homem civilizado? Está lá. Na 2, o homem que toda a vida trabalhou para se melhorar estará nas mesmas condições que os outros? É injusto. Por isso que a lei de Deus não é só de amor. É só de amor. Não é só de caridade, bondade. Ela é a lei maior. Ela é de amor, mas por isso ela é de justiça. E a sorte das crianças mortas em eternidade, que não tiveram nem tempo de fazer o bem e o mal, se só tivesse uma existência, que se acham entre os eleitos, porque esse favor condenados fizeram por merecer, por que privilégios foram libertados das tribulações da vida? Haverá uma doutrina que possa resolver essas questões? Só aquilo que não se pode fazer numa existência, se pode fazer em outra. Então a lei não se chapa de progresso, e todos serão recompensados, e todos terão que ratificar o que fizeram, todos terão que melhorar e mudar. Isso, seja como for, talvez diga que a doutrina da encarnação não é admitida pela igreja, que isso seria derrubado da religião. Não é objetivo nosso abordar esse tema de Kardec. E se for, está lá. Vamos ler o que é o Espiritismo.
quando ele traz para nós o debate lá com o clero, né? Então, raciocinando, fazendo abstração de todo o ensino que a gente tenha espírita, não tem jeito. Desde o momento, nós não podemos, que a gente comece a refletir sobre essas questões, ver se o ensino dos espíritos, evidentemente cristão, apoia-se sobre a imortalidade da alma, as penas e recompensas futuras, o livre-arbítrio do homem, a moral do Cristo. Não é, portanto, antirreligioso. Ele nos dá a oportunidade? Pois é. E aí, a gente lembra para vocês um livro muito interessante. Som. Eu fiquei sem som. Vocês ouviram mesmo? Não? Não? Então vou repetir. A reencarnação segundo a Bíblia e a ciência. José Reis Chaves. Vou botar aqui para vocês. Espera aí. A reencarnação. Eu gosto muito desse livro. Segundo a Bíblia, é uma pesquisa muito interessante e lógica. Segundo a Bíblia e a ciência. O companheiro que faz isso é José Reis Chaves. Eu termino o estudo com algumas colocações dele aqui. Primeiro é da Martim Claret. Primeiro, vou falar aqui uma coisinha que está aqui na aba não é do chapéu. A crença do renascimento da alma em sucessivas encarnações, não é na aba do chapéu, é na aba do livro. O fundamento dado de muitas religiões ocidentais e orientais. Aí ela é isso. Reencarnação é essencialmente a possibilidade de que tem a alma de voltar a habitar um corpo humano como processo de expiação e auto-redenção. Entre os antigos gregos, os órficos sustentavam que a alma existia antes do corpo, sobrevivia à morte física. Platão, assim como os gnósticos, acreditava na reencarnação como explicação para a imortalidade da alma. A crença na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico e o princípio de reencarnação são as bases da doutrina conhecida como espiritismo. Aí ele diz, essa obra aprofunda estudos anteriores de outros pesquisadores e apresenta uma visão global da teoria da reencarnação facilmente documentada. O autor, olha bem, isso que eu acho interessante. O autor, um lúcido adepto da fé católica, diz, porque José Reis Chaves é católico. O nosso objetivo foi, em primeiro lugar, defender a verdade sem preconceito, sem medo, esteja ela em qualquer que seja a religião. E, em segundo lugar, criticar o erro. Assim que, se criticamos a igreja por seus erros, estamos também prontos para aplaudir em seus acertos. Não basta acharmos que estamos com a verdade. É necessário que conheçamos a verdade de fato. Legal, hein? E aqui, eu já usei muito esse livro em palestras, porque quando a gente abre o livro, depois do índice, naturalmente, dos créditos, dos agradecimentos e parabéns que são duros, ele mostra referências feitas a esta obra nas duas primeiras edições, ao meio da sexta. Tá? E lá no meio dessas referências,
Tem o do Dr. Valério, presidente do Instituto de Divulgação Espírita de Joinville. Tem do Padre Lauro Trevisan, recebi com carinho seu livro, estou lendo e gostando muito. Tem lá do Cardeal Dom Eugênio Araújo Salles, sou grata à delicadeza em enviar um exemplar. Há uma clara oposição entre a reencarnação e o ensinamento do Evangelho, apesar da divergência, evidentemente respeito sua opinião. Né? Mas tem aqui uma coisa interessante. Padre Dalton, recebi seu livro, seu texto passa a fazer parte do acervo da nossa Biblioteca Central, aberta ao público da cidade. E tem mais. Tem um aqui que é... doutora... psicólogo. Doutora Alessia Dória. Este livro surpreendeu pelo seu conteúdo sobre a reencarnação, principalmente pelos textos bíblicos sugestivos. Tem outros aqui. Tem um que fala... a reencarnação, segundo a Bíblia, está dando uma grande contribuição ao encontro da divulgação da verdade que libera e conduz ao amor eterno. Rosário Américo, ex-franciscano, biblista e professor de ciências contábeis. Então tem uma série de coisas que vale para ler o livro, né, gente? Tem lá, umas colocações que ele traz de Yang, por exemplo, que ele traz do Brian, de S. Minha doutrina deves dizer de modo a poderes desejar viver novamente. Esse é o teu dever, pois de qualquer forma viverás novamente. Nietzsche, ele traz isso. Quando ele traz do Sufi Razat, que Deus dormia no mineral, sonhava no mundo vegetal e acordava no reino animal. A alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em eterno ir e vir, Goethe. Então nós temos muito interessantes colocações de sábios, personalidades importantes, de religiões reencarnacionistas, e ele aborda tudo isso. Perante a metafísica, a ciência, da Bíblia, fala da física quântica, bom, enfim, fala de Aristóteles, mostra Platão, fala inclusive da universalidade da reencarnação e da palingenesia, que foi outra palavra criada no século XIX por cientistas que aceitavam o renascimento ou reencarnação. Então, licantropia, que é a crença do folclore mundial do espírito assumir temporariamente a forma de um animal, fala do lobisomem, da metempsicose, aborda os budistas. Gente, vale a pena, certo, meus amores? A nossa amiga Nina está nos dando aqui. Pode botar na área de texto, Nina. Ela achou um artigo da reencarnação segundo a Bíblia e a ciência sobre esse livro. Pode colocar aí, amiga, que está chegando a hora. Mas bota aí na área de texto pra gente. Está autorizado sim. espírito.org.br/portal, Põe aí pra gente. Não dá? Então vamos lá, gente. Eu vou ler. http, 2 espírito.org.br/portal/artigos/José no underline não, Chaves/a reencarnação segundo ponto HTML. Eu vou copiar, mas já estou tentando copiar e botar e está difícil, sabia? Já tentei 2 vezes também. Não sei por que não deu. Vamos ver se agora dá com tudo. Agora eu consegui. Então,
vocês têm muito para estudar e ler. Mas foi bom eu falar, porque quem ouvir a gravação sabe onde pesquisar. Espero que eu tenha podido ajudar vocês. Vamos ter que passar para o Leão Denis. Vamos fazer a nossa prece. E semana que vem estamos aqui de volta. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos. Que esses espíritos amigos, que nos fortalecem a todo instante, que nos trazem com todo o seu carinho para esse trabalho, possam dar a todos nós a tranquilidade para prosseguirmos no esforço da modificação através do conhecimento e da reforma íntima. Agradecemos a Leão Denis, a Allan Kardec, aos nossos companheiros Caibá Schüttel, aos nossos companheiros amigos espirituais de cada um de nós, mas principalmente a Deus, nosso Pai querido e imortal, que nos facilita a todo esse trabalho. Que assim possa ser, graças a Deus. Oi, Márcia. O Leão Denis deve estar entrando. Acho que eu não vou nem sair, né? Rosa Bombom, prima, muito obrigado, Darlene, Andréia, Adriano San, Júlio querido, Nina, Braz, Jandira, Elcio, Sofia, Márcia de Mello, Invisível e Amélia. Pena que chegaram agora, mas estamos aqui todos reunidos em nome de Deus. Vou ver se o céu ligar. Já está pegando.